Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero falar para você. Entra aqui, ó. Vai aqui no canal Ebenezer e se inscreve. Tá bom? Vai lá e se inscreve lá. E passe para mais outras pessoas para que tenham acesso à mensagem da Palavra de Deus que está sempre sendo pregada aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, pelo canal Ebenezer Oficial. Muito bem, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores neste Dia do Trabalhador. Dizer que nós vamos falar aqui uma palavra para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Então a palavra para a nossa reflexão encontra-se no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará novos ramos, como planta nova. Muito bem. Nós vivemos, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, dias de uma pandemia terrível. E aí a gente vê algumas palavras da moda, né? Palavras que estão em alta hoje em dia: isolamento social, fique em casa, entre outras. Né? A própria palavra pandemia, e várias outras que têm melhor feito parte do vocabulário do povo nestes últimos dias. Mas eu quero trazer para você, nesta noite, uma palavra que nunca saiu e nem sairá de moda, que é a palavra esperança. E hoje nós vamos falar de quê? De esperança, porque nos dias de hoje muitas pessoas estão desesperadas. Desesperadas porque estão sem trabalho, desesperadas porque estão sem ter como ganhar dinheiro, estão desesperadas porque não vê mesmo possibilidades para levar o alimento para a sua mesa. Isso como consequência desta grande catástrofe que tem assolado não só o nosso país, mas tem assolado o mundo inteiro. Então, o texto aqui falou bem claramente sobre esperança, e nós vamos falar, não é de uma esperança qualquer, mas a verdadeira esperança. E a verdadeira esperança, ela reside no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é necessário que o falso se manifeste, para que o verdadeiro, aquilo que é verdadeiro também, de igual modo, possa também se manifestar. Porque a gente tem visto e ouvido muitas mentiras, e a culpa cai sobre a pandemia. Muitas pessoas, muitos políticos corruptos, que têm mentido para o povo, emissoras de televisão, causando terror, causando pânico, né, com o alarmismo, para deixar as pessoas desesperadas. Mas há esperança. E como eu disse, Jesus Cristo é a verdadeira esperança. E assim como muitos alimentam falsos ensinos, alimentam a falsa esperança, também nós procuramos alimentar a esperança verdadeira, que está no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é necessário que se tenha muito, mas muito cuidado. Primeiro, nós temos que ter cuidado com os falsos mestres. E aí a gente tem vários tipos de mestres. O apóstolo Pedro advertiu a igreja que nos últimos dias haveria, sairia pelo mundo muitos falsos mestres pregando doutrinas perversas, e nós devemos estar atentos a esses falsos mestres. E aí, como exemplo, nós temos
nos dias de hoje, aqueles chamados mestres da confissão positiva, que pregam que a sua palavra tem poder, que você tem que dar a palavra final, porque a sua palavra tem poder. Mas a Bíblia nos diz que, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então o que é vivo e eficaz é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Porque a palavra do homem, ela é falível, ela pode cair por terra. Mas a palavra de Deus, esta não volta atrás em nenhum momento. Porque ela é viva e eficaz, e apta para cumprir o propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Nós também precisamos ter cuidado com as falsas doutrinas. Nós vemos pessoas pregando doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Por exemplo, a doutrina do purgatório. Eles pregam que se a pessoa morrer, ela vai para um lugar chamado purgatório, e aqueles que aqui ainda estão vivos vão interceder em favor delas, rezando, acendendo velas. Só que a Bíblia também diz que após a morte segue-se o juízo. E tudo o que nós iremos colher na vida futura tem que ser plantado ainda nesta vida presente. Outra doutrina perversa é a chamada doutrina do sono da alma. Eles pregam que o homem, quando morre, a sua alma entra em estado de sonolência, junto com o corpo, mas nós entendemos pela palavra de Deus que o corpo, ao morrer, o corpo volta para a terra e a alma vai seguir o seu destino. O destino que vai ser descanso ou que vai ser tormento. Isso aí vai depender da escolha que a pessoa tiver feito ainda em vida. E eu quero te advertir que só há uma escolha que te garante a vida eterna, que é escolher Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Amém? Também nós temos aqui outra falsa doutrina, que é a doutrina da reencarnação. E essa doutrina ela não encontra respaldo na palavra de Deus de forma alguma. Bom, e também é preciso ter cuidado com os falsos evangelhos. O próprio apóstolo Paulo disse que se viesse um anjo do céu pregando algo diferente do que já havia sido pregado, que fosse considerado maldição. Então, não há outro evangelho que possa conduzir à salvação, que não seja o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi deixado para os apóstolos e para todos os discípulos da sua época, e que tem chegado até os dias de hoje, e que continuará sendo pregado até o dia do arrebatamento da igreja, até a volta do Senhor. Aí nós temos outro falso evangelho, que é o evangelho do catolicismo. E aí nós temos lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo. E eles pregam a mariolatria, o culto aos santos do passado, e também o culto a santos do presente. Mas a Bíblia diz, em Atos 4,12, que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Também lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, fala que nós não devemos adorar e nem prestar culto a imagens de escultura. Então, aqueles que assim procedem estão afrontando os mandamentos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí nós temos também
O outro evangelho, que é o evangelho do islamismo. Né? Evangelho do islamismo. Que eles pregam Alá como Deus e Maomé sendo o seu maior profeta. Mas nós podemos afirmar com toda certeza que este grande profeta do islamismo, ele morreu e está sepultado. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e encontra-se à destra de Deus Pai, e nós o glorificamos em nome de Jesus para a glória de Deus vivo. Então aqui diz no capítulo 20 de Êxodo, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então só há um único Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluias. Então, o Evangelho de Jesus Cristo fundamenta-se em três pilares principais. Primeiro pilar, a ressurreição dos mortos. O profeta Daniel diz lá no capítulo 12, versículo 2, que todos ressuscitarão, uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Então, a ressurreição dos mortos é uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu lá conforme diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25, diz assim, João 5, 25, diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Então ele prometeu. E nós também, na ressurreição dos mortos, nós teremos o corpo transformado. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz o seguinte, que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E diz ainda que os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nas alturas. E a ressurreição dos mortos é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Aqui no capítulo 6, versículo 39 e 40 do mesmo Evangelho de João, diz que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê, nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o segundo pilar é a volta iminente do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que, como Jesus prometeu que em breve voltaria, nós podemos afirmar pelo Evangelho que Ele voltará em breve. E nós não podemos dizer qual é o dia e qual é a hora. Uma coisa nós sabemos, que na hora que menos se esperar, o Senhor virá. Então nós devemos estar prontos, devemos estar aptos para a vinda do Senhor. E essa volta do Senhor foi prometida por Ele mesmo. O próprio Senhor disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 3, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
E foi também anunciada pelos anjos. Quando Jesus foi assunto ao céu, veio o anjo do céu e falou: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, este mesmo Jesus, que vede subir agora, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele também voltará. E também foi anunciada por Enoque, lá no versículo 14 da carta de Judas, né? Que diz que vejo o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com suas santas miríades. Terceiro pilar é o arrebatamento da igreja. Então vai chegar um dia que a igreja não estará mais sobre a face da terra, porque ela terá sido tomada para o encontro do Senhor. É um fenômeno que é conhecido por nós cristãos como arrebatamento. E foi prometido também, lá o próprio Senhor prometeu no Sermão da Montanha, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos 30 e 31, quando ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Aleluias. Então, o arrebatamento da igreja também é para livrar a igreja da ira de Deus. Porque nós já não estamos mais, aqueles que recebem Jesus como Salvador da sua vida, já não está mais debaixo da ira de Deus, mas está debaixo da proteção do Filho de Deus, e a ira do Senhor já não recai mais sobre ele. Aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: esperar dos céus a seu Filho. O papel da igreja é o que? Esperar dos céus o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então a ira de Deus já não está mais sobre aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, crer que Jesus morreu e que ressuscitou implica crer também que Ele voltará, porque as suas promessas são fiéis e nenhuma das suas promessas deixou ou se deixará de cumprir. Terceiro tópico aqui, a verdadeira esperança. Então nós temos uma esperança que é viva, uma esperança que é ativa, uma esperança que é verdadeira. Então essa esperança está na ressurreição da vida pelo Evangelho de Cristo. Então todos aqueles que morrerem em Cristo, com Cristo também ressuscitará para a vida eterna. Aleluia. E nós também esperamos o cumprimento da promessa. Por quê? Está escrito lá, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluias. E a nossa verdadeira esperança é a vida eterna, que está aqui também no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos,
vivamos juntamente com Ele. Aleluias. Então, meus irmãos, nesta noite, quero lembrar você que não se desespere, porque não há mal que dure para sempre. Não há mal que perdure para sempre. Se nós estamos passando momentos difíceis hoje, nós temos a certeza que tudo isso vai passar e nós teremos dias melhores na face dessa terra. Mas o melhor ainda está por vir, que não é aqui, mas é lá na glória com o Senhor. Então eu te peço que reflita nessas palavras e faça uma análise se vale a pena viver sem Cristo. E faça a escolha por aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e você vai ter a garantia da vida eterna. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer, vai lá e inscreva-se no canal Ebenezer Oficial. Dá aquela balançadinha lá no sininho, para você receber todas as mensagens aqui gravadas. Amém? E Deus abençoe a todos.